Teremos neste momento a palestra As Competências Digitais na Educação Superior, Desafios e Perspectivas, proferida pela professora doutora Sara Dias Trindade. Gostaria de convidar o professor Carlos também, que viesse tomar assento à frente. Vamos saudá-los a ambos. A professora Sara é doutora em História e em Ciências da Educação e pós-doutora em Tecnologias da Educação e da Comunicação pela Universidade de Coimbra e é docente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente coordena o Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais do Centro de Estudos Interdisciplinares, tendo integrado a equipe de coordenação científica desse centro entre 2017 e 2022. Nos últimos anos, tem também coordenado diversos cursos de formação de professores em ambientes digitais. Primeiro, na Universidade de Coimbra, onde foi docente até 2022, e atualmente na Universidade do Porto. As suas áreas de interesse e investigação são as de didática, da formação de professores, das tecnologias educativas e do cinema na educação. Entre os projetos de investigação em que tem participado, destacam-se os projetos Aprendizagem e Inovação Pedagógica, da Reitoria da Universidade de Coimbra, entre 2020 e 2022, Competências Digitais dos Professores Portugueses, que coordenou entre 2018 e 2022, e Cidades do Norte da Lusitânia em Cenários de Aprendizagem 3D, que coordena desde o início de 2023. Tem participado em diversas publicações nacionais e internacionais e sido oradora convidada tanto em Portugal como no estrangeiro, nestas mesmas áreas. Tem publicadas várias dezenas de artigos em revistas indexadas, capítulos de livros e livros, destacando-se as obras História, Tecnologia e Mobile Learning, Ensinar História na Era Digital, e Educação Digital para o Desenvolvimento Curricular e Aquisição de Competências Transversais. Professora Sara, bem-vinda. Joia. Então vamos começar? Que a professora Sara aqui está. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, né? E a casa está sempre aberta a receber os amigos, tá bom? Muito obrigada. Olá, boa tarde a todas e a todos, de novo. Então, acho que tem que começar assim também, de um pouco informalismo, antes de entrar numa coisa académica, mas também dizer que eu é que agradeço, porque foi muito engraçado, vou dizer a palavra engraçado, mas foi muito interessante talvez ver ao longo destes dias, porque eu estava com o professor Carlos em Campinas também, e estava lá a primeira professora Patrícia, mas depois ela veio para cá para vos ajudar a acabar de montar tudo, e eu fui acompanhando uns vídeos que a professora Patrícia ia fazendo, então eu sentia que já quase que conhecia um pouquinho deste novo espaço e um pouquinho de alguns de vós, e essa menção a que a camisa é vestida literalmente, mas por dentro e por fora, não é muito frequente nós vermos isso acontecer, é verdade. E, portanto, ver assim uma equipa tão unida, tão esforçada no final de semana, pelos vistos, a acabar de montar tudo, acho que realmente eu é que agradeço a oportunidade de ter vivido hoje este momento aqui convosco e fazer um bocadinho parte também desta história. Por isso eu não vos quero tanto incomodar agora durante toda a tarde ou durante parte da tarde. Eu nem sei quanto tempo é que eu tenho para falar, mas eu vou falando e depois o professor Carlos manda-me calar. Ou vocês, quando adormecerem, eu começo a perceber e começo a calar-me. Mas antes ou para começar, eu tenho que falar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque nestes últimos dias, como estivemos aqui juntos em vários eventos, eu fui-me recordando uma vez mais de umas posturas que às vezes existem, que é o que é melhor? É a educação à distância ou a educação presencial na geografia física? Eu tenho lembrado nestes últimos dias de um outro congresso que eu estive em São Carlos, há uns anos atrás, que também envolvia educação física, presencial e à distância, e que alguém no final da minha fala me perguntava o que é que eu achava que era melhor. Perguntava a minha opinião. Eu venho da educação presencial física,
e comecei a trabalhar também com a distância. E então toda esta introdução que eu aqui estou a fazer tem a ver com o facto que vocês não encontram ali nada que diga se é físico, se é digital, o que é. Porque na minha cabeça não há nem melhor nem pior. Há educação. E ela acontece em diferentes modalidades. E, portanto, aquilo que eu falarei um pouco convosco hoje tem muito a ver, nunca vai ter propriamente a distinção entre um momento e o outro, porque, claro, sendo modalidades diferentes, vão ter momentos diferentes e formas diferentes de acontecer. Mas, na verdade, o que interessa é efetivamente fazer-se educação. E, portanto, é isso que temos que começar cada vez mais a pensar, não o que é melhor ou o que é pior. Porque também todos sabemos que há boa educação e menos boa. E ela parte da pessoa que a está a fazer, quer de um lado ou do outro, quer daquela que está a aprender com ela, quer daquela que está a ensinar. E portanto, todo este prelúdio inicial tem um pouco a ver com isso, com esta explicação de que eu não vou falar especificamente do que é que pode acontecer na educação à distância, ou de que forma é que pode algum tipo de percursos ou desafios que nós temos que enfrentar, porque eles acontecem de facto em todos os ambientes, em todas as modalidades. E a competência digital ou a capacitação digital, ela tem que acontecer sempre. De alguma forma, e depois de eu ter dito que é tudo igual, até vou dizer, de alguma forma, e falando nós tanto, e falamos a nível internacional, não é uma questão só do Brasil ou só de Portugal, nós falamos muito da necessidade de capacitarmos o estudante para a vida, de o capacitarmos numa dada área científica, enquanto está a fazer a sua formação, mas enquanto o fazemos, temos que o capacitar também para a sua vida, para a realidade de um mundo inconstante, onde dramas como uma guerra que temos a acontecer neste momento, ou várias, para ser mais correta até, ou de uma pandemia que vivemos e na realidade da qual ainda não bem saímos e que nos altera as vidas de um momento para o outro, essa capacitação tem que acontecer enquanto se faz a formação. E mais ainda quando falamos do ensino superior, porque estamos mesmo na última etapa antes destas pessoas entrarem numa vida profissional e numa vida ativa, ou complementando a formação que elas já têm. E então, dizendo eu que educação é educação, não interessa nada mais do que isso, mas se nós falamos na capacitação para o digital, se calhar há umas modalidades onde essa capacitação até pode acontecer melhor do que noutras modalidades. Portanto, se calhar até há coisas em que, se nós quisermos então dizer o que é melhor e o que é menos bom, se calhar aí o EAD ganha. E portanto é só também pensarmos sempre um pouco nesse lado positivo, porque cada vez mais essa necessidade então de pensarmos uma educação total, uma educação completa e uma educação que prepara para uma área científica, mas que prepara para a vida, como eu vos dizia, isso tem vindo, vamos ver se eu vou carregar no botão da forma certa, exatamente. Isso tem vindo agora cada vez mais a aparecer nos diplomas internacionais. Eu vou-vos mostrar 3 documentos e se calhar não me vou alargar assim, vou tentar não me alargar muito com eles, mas vou falar neles mais ou menos pela sua ordem cronológica, sendo os documentos assim, das principais instituições internacionais, aquilo que têm escrito sobre educação e sobre o papel do digital na educação. E no fundo, demonstrando um pouco, demonstrando não, mas ilustrando de alguma forma a importância de nós termos uma educação que contempla o digital e que, para além disso, de alguma forma, essa educação é transformada através do digital e se modifica através do digital. Eu não sei se vocês conhecem este documento da Comissão Europeia. Não? Só para saber se eu tenho que explicar mais ou menos o contexto destes documentos. A Comissão Europeia, desde talvez inícios dos anos 90, eu agora não sei se ainda mais para trás, mas pelo menos desde inícios dos anos 90, portanto, quando começa a desenvolver-se a internet e quando ela começa, no fundo, a disseminar-se um pouco mais pela sociedade e a entrar na educação também, a Comissão Europeia começa a fazer planos de educação relativos ao digital. Então os documentos podiam ser coisas mais genéricas mesmo para a sociedade toda, ou então em particular mesmo para a área da educação. E são planos normalmente com uma existência cronológica, pode ser de 5 anos, 7, 10, mais ou menos por aí. E cada vez que um plano se aproxima do seu final, eles começam a elaborar
o plano seguinte. E, portanto, desde ali de meados dos anos 90, inícios, esses planos vão acontecendo. Este é o mais recente, é o Plano de Ação para a Educação Digital, que foi lançado em 2020 e é para 2021-2027. Por isso é que é o que nós temos neste momento em vigor. Portugal, por exemplo, acompanha normalmente esses planos com o seu próprio, para o país, portanto, em que adapta um pouquinho para a realidade portuguesa. Não tem nada a ver com a Covid, portanto, o ano 2020 é porque o plano anterior estava mesmo a encerrar, terminaria em 2020 e, portanto, era preciso preparar um novo que sai exatamente no início de 2020, portanto, recordo-se, ainda foi, eu penso que ainda foi em abril, portanto, já a Covid estava espalhada pelo mundo inteiro. Mas uma das coisas importantes nesse plano que nós vemos é exatamente, ele divide-se em duas grandes prioridades estratégicas, ambas relativas precisamente à implicação do digital no processo educativo, mas uma delas, que é a única que eu coloquei aqui, remete para a promoção do desenvolvimento de um ecossistema de educação digital altamente eficaz. Se vocês tiverem paciência para ler as letrinhas mais pequeninas, vão ver que é mesmo um ecossistema, desde a parte da tecnologia, à capacitação, à formação, etc. E eu achei engraçado, eu vou ouvindo as coisas que vão sendo faladas antes de eu falar e vou na minha cabeça pensando como é que eu associo essas coisas àquilo que vocês vão ter que me ouvir falar a seguir. E precisamente a professora Andreia, quando ela falava da questão das coisas para as pessoas, e que as coisas não existem se não tiver como objetivo final as pessoas que depois vão fazer uso delas. E eu estava a ouvi-la dizer isso e gostei muito da forma como ela fez essa explicação de que tudo tem um objetivo para o bem comum das pessoas que dele vão beneficiar. Eu estava-me a lembrar deste documento também e a lembrar-me e isso até a propósito de outro documento que vem à frente, que fala em ferramentas digitais. E às vezes as pessoas falam nas ferramentas digitais. Eu estava a ouvir a professora Andreia, estava a pensar nisto porque uma casa é meramente um conjunto de blocos de cimento, de pedra, de madeira, do que seja, e não é mais do que isso se não tiver pessoas, se não houver um uso. E então vocês hoje passaram aqui um pouco o dia, não só naquela memória de tudo o que foi preciso para chegarem até aqui hoje, e no fundo a preparar-vos para todo o trabalho que vem daqui para a frente, porque esta casa construída vai ter que ter pessoas, servir pessoas e fazer coisas. E então é um pouquinho como quando nós falamos exatamente do digital e quando se usa a palavra ferramenta, parece que limitamos a um objeto, a uma coisa tipo um martelo, uma chave de fenda, uma cadeira. Isso são ferramentas simples. A tecnologia não pode ser pensada enquanto uma ferramenta. Ela tem que ser pensada como uma coisa que serve pessoas. E a partir do momento em que ela é pensada como uma coisa que serve pessoas, ela transforma-se num recurso e ela vai fazer parte de um ecossistema. E esse ecossistema vai envolver o recurso, a pessoa que o usa e a pessoa que beneficia dessa utilização. E, portanto, quando a União Europeia, ou a Comissão Europeia em concreto, nos fala exatamente disso, o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital altamente eficaz, que vocês podem perguntar o que é ser altamente eficaz, porque isto parece que tem assim uma carga também relativamente forte. Em princípio, digo eu, que essa eficácia tem que ter exatamente com a palavra ecossistema. A ideia mesmo biológica da coisa, de uma coisa que é viva, de uma coisa que se transforma, de uma coisa que hoje começa de uma maneira e amanhã termina de uma outra completamente diferente. E então é quando nós pensamos assim que deixamos de ter somente coisas e passamos a ter algo muito mais relevante do que isso. E claro, naturalmente, então aparece aqui os equipamentos digitais ou a conectividade, a capacitação dos professores e da área da educação, e do pessoal, desculpem, da área da educação e formação com competências digitais e, sobretudo, parece-me a mim muito importante, confiantes na sua utilização. Quanto mais capacitado eu estou, mais confiante eu me vou naturalmente sentir para fazer esse uso. Portanto, a Comissão Europeia remete-nos para isso, portanto, esta ideia de até 2027 o mais possível destas questões estarem em curso, estarem movimentadas, desde também conteúdos de aprendizagem, apostando sobretudo, por exemplo, na ciência aberta,
uma coisa tão relevante como o facto de estar a ser transmitido neste momento, e vai ficar gravado provavelmente e disponível para quem quiser assistir depois. Isso é fundamental para diluir os espaços e os tempos, porque se eu agora não consigo assistir porque tenho outra coisa para fazer, eu sei que aquele recurso fica ao meu dispor para outra altura. Eu própria posso pedir aos meus alunos que assistam lá de Portugal a isto. Lá em Portugal serão 6:30 da tarde, talvez eles possam, mas se calhar podem não sei que horas é que eles saem de aulas deles na segunda-feira, mas podem assistir mais tarde, ou eu posso recomendar isto como um recurso de aprendizagem para eles. Acho que voltou. Como um recurso de aprendizagem que eles depois podem assistir numa outra altura, que eu depois posso enquadrar em alguma atividade. Então, essa perspectiva também dos conteúdos, sobretudo em acesso aberto, também tem sido uma preocupação muito grande da Comissão Europeia. Entretanto, a Unesco também produziu um outro documento em 2021, a tradução para português, a tradução foi feita em 2022, mas o documento em si, em língua inglesa, na língua original, é 2021. E o título, que é um título e subtítulo relativamente grandes, Reimaginar os nossos futuros juntos, um novo contrato social para a educação. Este documento também foi preparado ao longo de vários anos, envolveu entrevistas, não sei a quantos milhões de professores e de alunos, foi uma pesquisa muito grande que foi feita para este documento, e uma das pessoas que teve um papel muito ativo na produção deste texto foi o nosso professor português, António Sampaio da Nóvoa, que se calhar o nome pode-vos dizer alguma coisa. E depois da produção deste documento, uma das coisas que ele mencionava em várias conferências era que, para quem não tivesse ainda lido o texto, ficavam a saber que eles não chegaram a nenhuma conclusão sobre como ia ser o futuro da educação. E, portanto, a única coisa que neste documento iríamos encontrar seriam hipóteses, possibilidades, sugestões, ideias sobre como podemos imaginar o futuro dos processos educativos. Mas algumas das coisas que lá colocava nesse texto, que de facto é muito rico, tem alguns capítulos bastante relevantes, algumas das coisas eu fui colocando aqui. Para já quase como uma constatação óbvia de um facto. A tecnologia tem estado sempre associada à educação, de alguma forma. De umas vezes muito rápida a sua entrada na educação, quase sem tempo para o próprio professor, por exemplo, perceber exatamente como é que enriquece a sua prática a partir dela, outras vezes de uma forma um pouquinho mais estruturada, pensada e planeada. Mas de facto está sempre lá. Depois com o digital, naturalmente, temos uma evolução tecnológica que nos permite fazer muitas outras coisas que as tecnologias anteriores não permitiriam. Mas uma das coisas que também menciona é o facto de ser importante abranger a alfabetização digital crítica. Ou seja, e isto tem a ver exatamente com a questão da competência digital, com a capacitação digital. Eu preciso de conhecer o que existe minimamente. Eu preciso de perceber de que forma é que isso vai potenciar o meu processo educativo, de que forma é que isso vai fazer os estudantes aprenderem melhor. Eu agora também me estava a lembrar que eu repito depois, eu se calhar vou repetir isto muitas vezes ao longo do resto da minha fala, que é esta necessidade de pensar criticamente o digital, de perceber exatamente o que fazer com ele e de não usar, lá está, como uma mera ferramenta, mas como algo que vai potenciar a minha prática pedagógica. E ouvir agora de manhã também eu espero não dizer asneira, mas o secretário de Estado da Inovação, o que ia arrancando o braço da Patrícia? Da Inovação. Secretário da Inovação, em que ele também dizia qualquer coisa como, eu repito muito, mas só quando nós repetimos muito é que nós podemos esperar que a coisa realmente se concretize. Temos que repetir muitas vezes para. E eu ouvi o pensar, ora, vou começar a dizer isso também nas minhas falas, porque eu repito tanta vez a mesma coisa, que eu vou começar a dizer que já houve um secretário que também mencionava que era importante repetir a mesma coisa para ela se concretizar. Porque é um pouco isso, parece que é uma pregação de uma ideia, mas que tem que ser fundamental, é modificar algo e usar a tecnologia, não porque agora é moda,
porque agora todos temos que fazer essas coisas. Não, eu tenho que usar porque eu sei que aquilo vai melhorar a forma como eu trabalho. Eu dou muitas vezes, na semana passada dei este exemplo, quem estava em Campinas já me ouviu dizer isto, mas é um exemplo que eu dou porque para mim é a coisa mais óbvia daquilo que não deve ser. Uma professora que há uns anos atrás me dizia que estava muito, tinha-se esquecido em casa de algumas coisas da pasta, nomeadamente o pendrive, onde estavam todos os PowerPoints dela para aquele dia. Mas não havia problema, porque ela tinha escrito tudo no quadro. E eu quando ouvi ela dizer aquilo, pensei, então para que o pendrive nos PowerPoints? Qual é a diferença entre ela escrever informação no quadro e a informação estar no PowerPoint? Por um lado, sim, é da maneira que ela não perde o tempo naquele momento a escrever no quadro, já está tudo apresentado. Mas então ela podia fazer outras coisas e dar o PowerPoint aos alunos e dizer, tomem, vejam depois em casa como vocês quiserem e agora aqui vamos fazer uma coisa diferente. Então ali não houve um potencial inovador na prática dela. Ela provavelmente, antes do PowerPoint existir, escrevia tudo no quadro. Se calhar houve ali aquela fase do acetato. Eu não sei se aqui parecem-me caras muito jovens, nem devem saber o que é um projetor de acetatos. Acho que há aqui uma... está aqui uma questão. É chamado retroprojetor? É. Então sabem, se eu disser retroprojetor já sabem o que é? Agora fizeram-me sentir um pouquinho menos velha. Provavelmente ela passou por essa etapa, escrevia à mão, depois passou a usar esse retroprojetor e depois passou para o PowerPoint. Mas a forma como ela dava as suas aulas, provavelmente há 40 anos ou há 30 anos que é a mesma. Só o recurso é que mudou. Não houve ali inovação nenhuma na prática dela. Não houve nada de diferente. Então é isso que a gente tem que pensar. O que é que eu posso hoje fazer que o meu professor de escola não podia fazer há 30 anos atrás? De que forma é que eu ensino melhor ou de que forma é que o conteúdo passa melhor para os meus alunos? Nós temos tanta coisa hoje em dia ao nosso alcance que só temos que ser críticos e imaginativos também, para pensar de que forma é que eu vou utilizar algo meio estranho para modificar as minhas práticas. Porque os espaços de aprendizagem, hoje em dia, digitais, são agora parte integrante dos ecossistemas educacionais. Aqui temos de novo a palavra ecossistema, que inclusivamente neste documento, a professora Cida dizia hoje de manhã uma expressão que aqui vem também. São ambientes naturais, construídos e virtuais. E nós conseguimos cruzar tudo isso nas nossas práticas. Nós podemos ir, eu há pouco falava no exemplo dos óculos da realidade virtual, nós podemos ir para um espaço construído, com recursos desses, e no fundo hibridizar aqui aquilo que estamos a fazer. Ou podemos, através do computador, através de qualquer aula de educação à distância, também colocar os nossos alunos a irem até com o seu celular na rua, ou ver os nossos conteúdos, ou aprenderem qualquer coisa, porque, sei lá, por exemplo, a professora Andreia, que é de Geografia, não é? Utilizar ou dizer aos seus alunos de que forma é que eles podem ir para a rua, reconhecer, sei lá, plantas. Porque agora até tem uns aplicativos que a gente fotografa a planta e aquilo diz logo tudo o que é. Por que não criar um recurso com um aluno de EAD fazendo isso? Até pode ser muito mais prático com um aluno da educação presencial física. Portanto, mais uma vez, este documento vem reforçar esta ideia de que o digital faz parte do processo educativo. Não vale a pena a gente fechar numa caverna e pensar que isso não vai ser importante. Vai, já é, não vai. Já é neste momento, e portanto aquilo que é necessário é pensarmos juntos, que acho que o título é bastante feliz, pensarmos juntos, e eu quando estou a pensar na palavra juntos, estou a pensar, não nós aqui juntos exclusivamente, mas precisamente eu com os meus alunos, juntos, pensar de que forma é que nós podemos mudar a nossa... E finalmente, mais recentemente, este terceiro documento, também da Unesco neste caso, este que saiu este ano. E eu vou brincando que eu só escrevo ali o título, recuso-me a escrever o subtítulo, porque o subtítulo é muito infeliz. O título desta obra, que saiu há poucos meses atrás, A Tecnologia na Educação, e depois o subtítulo é Uma Ferramenta ao Serviço de Quem? Depois da explicação toda que eu dei antes sobre a ferramenta, eu não preciso de explicar agora porque é que eu não gosto do subtítulo. Acho que é profundamente redutor em relação àquilo que pode ser a tecnologia.
E o que eu fiz foi pegar, o documento tem 450, é redondo, 450 páginas e tem uma versão, só está ainda disponível em língua inglesa, mas tem uns resumos feitos em variedíssimas línguas, de 8 páginas, nomeadamente uma das línguas é o português. E eu já confessei isto antes, eu ainda não li todas as 450 páginas, mas li sobretudo os capítulos que me interessavam por falarem mesmo no ensino-aprendizagem, por falarem na formação dos professores, e portanto esses li com bastante atenção. Mas li todo o resumo, e aquilo que vocês têm aqui é um resumo do resumo. Mas o resumo do resumo, na verdade, aquele resumo feito, essas tais 8 páginas, elas vão buscar, cada capítulo tem uma espécie de uns tópicos iniciais de abertura do capítulo, depois todo o texto do capítulo e no final quase faz uma súmula do que foi tratado nesse capítulo, recuperando quase a introdução. E na verdade o resumo das 8 páginas, agora aqui estou-me a repetir nas palavras, mas resume muito bem aquilo que é o documento em si, ou pelo menos em relação aos capítulos que eu li com mais cuidado e atenção. Mas o que me fez muita impressão no resumo, e que é, garanto-vos, é a ideia geral desta obra, se vocês lerem assim corrido, chega a ser até, eu acho, ridículo, porque, desculpa eu virar-me de costas, mas eu não gosto de ler propriamente os meus slides, mas neste caso eu tenho que ler convosco. A adoção da tecnologia digital resultou em muitas mudanças na educação. No entanto, ainda é preciso debater até que ponto a tecnologia transformou a educação. A atenção excessiva à tecnologia geralmente tem um alto custo. No entanto, é improvável que a educação seja igualmente relevante sem as tecnologias digitais. O impacto positivo depende frequentemente de um forte alinhamento pedagógico e do contributo dos professores. Falta ali no entanto, todo o potencial da tecnologia não se concretizará se os professores não estiverem preparados para utilizar. E eu já disse isto a semana passada e vou repetir outra vez. E o que é que há de novidade nisto? E eu podia continuar, eu não tinha aqui espaço no slide para continuar, porque aquilo são várias páginas que isto é muito bom, no entanto, pode ser muito mau. Isto vai fazer muito bem, no entanto, pode fazer muito mal. A tecnologia vai ser super inclusiva, mas também vai poder excluir. E eu acrescentei então ali, a tecnologia pode facilitar o acesso ao ensino e à aprendizagem, mas, no entanto, porém, nós temos que ser críticos, uma vez mais temos que pensar nisso. Claro que há uma expressão que a gente diz, eu não sei se aqui no Brasil também dizem, não há bela sem senão. Não há bela sem senão. E é verdade, a tecnologia não é a solução de todos os males deste mundo. Não é o digital que vai resolver todos os problemas da educação. Eu acho que aqui todos têm essa noção. Não é maravilhosa, vai ter falhas. Imaginem que o sinal digital falha. Eu dizia, na semana passada, que tinha estado a ler um livro de um autor português que falava sobre a inteligência artificial. E era assim era uma história ficcionada, mas onde dizia que, no fundo, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Nós vamos ser todos dominados por aquilo que sobretudo o facto de ser generativa, íamos a dada altura estar completamente dependentes e dominados, na verdade, pela inteligência artificial. E eu contei que eu estava a ler esse livro em Salvador, no dia em que houve o apagão em quase todos os estados do Brasil, em agosto. Ficámos todos sem eletricidade. Eu estava a ler aquilo e na altura lembro-me de rir para mim própria e pensar, sim, a tecnologia e a inteligência artificial vão dominar o mundo se houver eletricidade. Porque se não houver, vai falhar. Ou seja, a tecnologia pode falhar. Pode a coisa não funcionar em condições. Imaginem que aqui a transmissão, para quem nos acompanha online, se o micro não estiver a funcionar em condições, podem não ouvir em condições. Há todo um conjunto de coisas que podem correr mal. É verdade, ela pode ser super inclusiva, mas também pode excluir. Se eu pensar, eu não sei como é que é aqui no estado do Paraná, mas de certeza de que deve haver sítios onde o sinal digital seja péssimo ou mesmo inexistente. Então como é que a gente faz para fazer chegar o EAD a um sítio desses? Como é que a gente supera isso? Aí é que a gente tem que se calhar ser inovador, criativo,
ter força de vontade para encontrar soluções para quando não é tudo perfeito, tudo como nós vamos querendo. E por isso o que vocês vão encontrar, se vocês olharem para este documento, vai ser um pouco essa ideia de que há coisas boas e há coisas menos boas na tecnologia, mas uma questão que lá é referida tem a ver com isto de que ela tem que servir as pessoas. Mas perante esta frase, a minha reação também é pensar, então ela ia servir quem? Ou o quê? Então não é óbvio que tem que ser servir as pessoas? É preciso isto ficar escrito para ser entendido? E eu penso, será que é óbvio para mim, mas não é óbvio para os outros e por isso isto tem que ficar escrito? Porque eu acho que nós não podemos, o que é que nós fazemos com a tecnologia se não for exatamente proporcionar algo de aprendizagem que seja, falando especificamente na educação, que seja precisamente pensar nos nossos alunos e pensar de que forma é que eles vão melhorar todo o seu processo cognitivo através da tecnologia em geral inclusivamente. Mas outra coisa que também lá mencionam e que me parece que é realmente importante também, e que isso sim eu acho que para alguns de nós é óbvio, mas para muita gente e sobretudo para, deixa eu ver onde é que isso está aqui escrito, para governos, se calhar às vezes não é tão óbvio assim. As políticas não podem ser feitas de cima para baixo. Elas precisam de ser feitas por quem as vive, por quem vai beneficiar ou não delas e devem ser pensadas por todos. E aqui o documento, uma das coisas que diz é que, por exemplo, as universidades devem ter uma palavra a dizer na formação de políticas, sobretudo quando estamos aqui a tratar desta questão do digital, acho que agora isto está a morrer, na questão do digital no processo educativo. É preciso as instituições de ensino superior terem uma voz ativa no que é necessário para a sua comunidade, os governos perceberem isso e atuarem em função disso, juntamente com as empresas, porque naturalmente as empresas, neste caso o digital, podem ser fundamentais no processo inovador da universidade. E, portanto, essa interação aqui entre estes três grupos é realmente necessária e o documento tem capítulos dedicados exatamente à gestão e como essa gestão deve ser feita quando abordamos estas questões. Portanto, ainda que vocês sintam, ao lerem este relatório, de vez em quando, alguma irritação em algumas das páginas ou em alguns dos parágrafos, não deixa de ser relevante fazer essa leitura e perceber que lá no meio tem algumas questões que de facto merecem ser consideradas. E o que é importante, e pensando exatamente nisto da capacitação digital, o que é importante é que as coisas sejam preparadas tendo em conta o objetivo final. Eu gosto muito de usar aqui a Alice do País das Maravilhas, esta conversa que ela tem com o gato, porque eu acho que ela traduz muito bem exatamente o que é isto, ou seja, eu preciso saber onde é que eu quero chegar para perceber que caminho é que eu tenho que seguir. E sem nós percebermos exatamente onde é que queremos chegar, nós não vamos fazer o caminho correto. E isto podia ser aplicado a tanta coisa, mas de facto no processo educativo eu não posso usar uma tecnologia porque eu acho que é engraçada. Eu acho que os alunos vai ser divertida. Mas o que é que eles vão aprender no final? Vão aprender alguma coisa? Ou vão simplesmente, vou-lhes proporcionar um momento interessante das suas vidas? Vai marcá-los ou não? De que forma é que esse processo vai melhorar, e cá estou eu a entrar nas repetições, falar muitas vezes para que elas concretizem, vai melhorar a forma como os meus alunos vão aprender. E então eu preciso perceber que sim, que essa é uma das coisas, por exemplo, que eu digo aos meus alunos, eu tenho uma tabelazinha, na minha formação inicial de professores tenho uma tabela com imensos recursos diferentes digitais, para apresentações, para, sei lá, sobre videojogos ou gamificação, para trabalho com audiovisual, tenho assim uma tabelinha onde eu vou até quando eu conheço um recurso novo, eu vou acrescentando e a tabelinha está sempre a crescer. Mas o que eu lhes vou dizendo, mas vocês não têm que saber que isto existe, como é que se trabalha com tudo isto. Vocês têm que eu só vos estou a mostrar o que existe e dizer que há muito mais para além disto que eu conheço. Só têm que saber é que há um aplicativo que eu gosto muito de usar para as minhas apresentações e eu sei exatamente como é que ele funciona porque ele, de facto,
melhora as coisas, a forma como eu apresento a informação. Então vocês conhecem esse, sabem trabalhar com ele, ótimo. Não precisam saber os outros 30 que fazem mais ou menos a mesma coisa. Precisam conhecer esse, saber que naquele momento ele vai ser bom para a vossa estratégia pedagógica. Eu, por exemplo, eu tenho agora um aplicativo que eu uso com muita frequência, que foi um aluno que me deu a conhecer, que é o Nearpod. Não sei se vocês conhecem. Conheçam-no, vale a pena. Até Nearpod, Nearpod. Mesmo para o ensino à distância, ele funciona bem porque ele é um sistema de arrumação de tudo aquilo que nós queremos apresentar e, no fundo, organiza-nos uma aula que pode ser apresentada de forma síncrona ou assíncrona. Eu escolho se eu quero que o aluno veja comigo numa aula presencial física ou se é para ver em casa, verem no tempo deles. E então aquilo permite-me colocar os meus slides do PowerPoint, ficheiros PDF, tem uma enorme vantagem que eu posso descarregar para lá um PDF, mas eu só quero mostrar a página 2. Eu elimino as outras todas e só fica a página que eu quero e faz-me uma sequência de aula com todos os recursos que eu vou usar na minha aula. E eu organizo, como eu estou a planear a minha aulinha, eu organizo tudo. Para mim, por exemplo, é ótimo porque eu sou despistada. Eu esqueço-me de um ficheiro, eu esqueço-me do pendrive se for preciso, ou esqueço-me de um livro, e aquilo possibilitou uma calma na minha vida, porque eu organizo, está lá tudo, não, é online, portanto eu só tenho que ter acesso à internet, pode falhar, mas eu só preciso ter acesso à internet e projeto isso e tenho até a sequência toda da aula, está como eu quis e, portanto, eu nem preciso de apontamentos, não preciso de nada, porque eu sei, basta-me ir girando os slides, a apresentação, e aquilo vai correndo com a minha sequência de trabalho. E lá está, permite-me trabalhar separadamente com os meus alunos, até fazer atividades nessa plataforma que ficam gravadas para mim depois, os resultados dele, e no final eu digo, agora fica com vocês em casa e podem estudar, trabalhar, rever, fazer como vocês entenderem. Então isso para mim é um recurso que me facilita a vida, que eu sei que não me esqueço de nada importante porque eu arrumei tudo lá antes e ainda por cima significa que eu posso partilhar com os meus alunos. Aos professores de educação, aqui não é para vocês, mas aos professores de educação básica, eu digo que ainda tem mais uma vantagem. Lá em Portugal andamos com uma imensa discussão sobre o celular dentro da sala de aula, mas também serve para os de educação superior, mas é mais para os de presencial, não tanto para o EAD, mas quando falamos de uma aula física, seja com os mais novos, seja com os mais velhos, há aquela coisa de que eles estão no celular nas coisas deles, em vez de estar a prestar atenção na aula. E se eu partilho com os meus alunos aquele aplicativo, para eles estarem a ver, é muito bom até porque às vezes as salas não se vê bem, e eles podem acompanhar no celular o que está a ser projetado. Portanto, até isso é uma outra coisa que eu acho uma ótima vantagem daquele programa. E como eles estão a acompanhar, eu mando, quando eu viro o slide, quando eu viro a atividade, automaticamente nos celulares deles, ou nos tablets, ou computadores, o que for, muda. E então eu até digo aos professores, é ótimo, porque como eles têm que ter tudo em cima da mesa deles, aquilo tem que bater certo com as cores que estão aqui projetadas. Se alguém não está com a corzinha certa no celular, está distraído. Então, até para controlar o aluno é bom. Então, até nisso é um plus nesse programa. Vocês agora teriam todos que ter esta mancha gráfica, mais ou menos, que daria para apreciar. E eu lembro-me de uma vez um professor também me ter dito, professora, e se eles estiverem no computador, também não tem problema. É só a gente ir na sala e vai vendo as telas deles dos computadores. Portanto, tem sempre solução. Só é preciso ser criativo. E, portanto, é só pensarmos no que é que nos interessa, qual é o nosso caminho, aliás, qual é o nosso objetivo para nós percebermos o caminho que precisamos de seguir. Isso traduz-se conceptualmente nesta ideia de competência digital, que ela há uns anos atrás, a palavra competência pode ser pensada de formas diferentes, até se nós pensarmos em autores, às vezes há percursos diferentes naquilo que é o conceito de competência em si, ao qual nós aqui introduzimos a questão do digital. A minha versão, a forma como eu encaro a competência digital é como um caminho também. Não é bem o caminho da Alice, mas é um caminho.
E esse caminho vai da literacia até à fluência. Ou seja, eu gosto muito desse programa, acabei de vos falar nele, mas há outros que eu não conheço. E há outras coisas que eu não sou tão fluente a trabalhar com. Eu sei que, nesse caso, então eu preciso de melhorar o meu processo de aprendizagem nesse sentido. Porque nós vamos sempre evoluindo, vamos sempre caminhando e vamos sempre aprendendo mais coisas. O problema é que, há 30 anos atrás, nós aprendíamos uma coisa e levávamos a vida inteira. Agora não, então com o digital, eu ainda não falei no ChatGPT, mas vou falar, mas é uma coisa que há 10 meses ninguém sequer tinha ouvido falar, provavelmente. Ou se calhar 11 meses, um ano, que a coisa começou no final do ano passado a ser falada. E de repente está aí, está todo mundo na educação a falar nisso, e era uma coisa que há pouco tempo nem sabíamos que existia, nem sonhávamos com essa possibilidade. Mas se nós pensarmos, por exemplo, num Google, há quanto tempo é que o Google... Eu agora nem faço ideia, portanto é uma pergunta, não faço ideia da resposta, não me perguntem, mas há quanto tempo surgiu o Google? Eu fiz toda a minha escolaridade sem saber o que era um motor de busca. Eu fiz a minha escolaridade básica sem saber o que era quase um computador. Bom, sabia, mas pouca coisa fazia. Eu ainda aprendi linguagem MS-DOS e HTML. Portanto, fui conhecendo como é que as coisas foram evoluindo e fui aprendendo, sempre com aquela noção de que amanhã vai ser outra coisa qualquer diferente que vão inventar, e estamos sempre neste processo. E até gostam de brincar connosco que modificam o layout dos aplicativos e depois nós nunca sabemos exatamente como é que as coisas funcionam. É aquela vontade há aqui engenheiros informáticos, programadores, algum de vocês é a vontade de nos fazer pensar sempre que somos burros. São sempre de mudar as coisas, que é para nós depois nunca sabemos como é que as coisas funcionam. Portanto, eles gostam de parecer inteligentes, super inteligentes, e deixar-nos a nós ali dependentes da sabedoria deles para conseguirmos fazer alguma coisa. O referencial com o qual eu tenho trabalhado mais tem sido o referencial europeu, porque eu falo nele aqui porque ele me ajuda precisamente a traçar ou a desenhar essa perspectiva de um caminho contínuo, desde uma literacia mais elementar até uma verdadeira fluência. Então aquilo que eu vos dizia, que eu posso ser mais fluente numas coisas, menos noutras, este referencial permite-me perceber em cada uma daquelas 6 áreas, e eu não trouxe aqui, mas eu aproveito e falo-vos nisso, se tiver interesse, porque há um recém-doutorado brasileiro, mas que se doutorou em Portugal, que acrescentou este referencial no estudo de doutorado dele, acrescentou mais 2 áreas, nomeadamente uma dedicada ao EAD. Porque quando nós olhamos para estas perguntas deste referencial, elas de facto não, apesar dele se dizer ser para todos os professores, mas na realidade não inclui o professor de EAD, porque o tipo de pergunta que faz remete muito para a sala de aula física e não propriamente para uma sala de aula virtual ou para uma modalidade, por exemplo, mais assíncrona do que síncrona. E o trabalho deles está bastante bem feito, mas a questão é, cada uma dessas áreas permite-me perceber se eu estou mais capacitada ou menos capacitada, inclusivamente para depois eu investir numa formação mais dedicada às áreas onde eu tiver mais fragilidades, em vez de, entre aspas, perder tempo com outras formações, se calhar que não vão enriquecer propriamente os meus conhecimentos. Sendo que dos estudos que fomos fazendo, quer em Portugal, quer aqui no Brasil, onde é que as fragilidades eram maiores? Nas áreas 4, 5 e 6. Tudo aquilo que vai deixando mais a minha dependência pessoal e vai passando para uma interação e adaptação ao outro, traz mais dificuldades. A da avaliação, eu vou partilhar convosco a minha perspectiva de porque é que ela aparece, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, como uma das áreas mais frágeis, se não mesmo a mais frágil. Porque muitos professores não sabem avaliar, ponto. E depois, quando nós colocamos o digital na equação da avaliação, o problema ainda é maior. Porque para muito professor, a avaliação é um teste escrito, ponto. Então, quando estas perguntas depois são a respeito de
diferentes formas de práticas avaliativas, de acompanhamento e feedback aos alunos antes de uma avaliação final, então os professores começam a falhar. O problema não é o digital, o problema está mais a montante, é normalmente a própria incapacidade avaliativa. Então essa normalmente é mais uma área em que tem que se investir, não tanto pelo digital per se, mas pela avaliação como ponto de partida. A 5 e a 6, porque tem a ver com o estudante. E é aí que nós nos fragilizamos um pouco mais e é aí que é preciso, se calhar, pensar como é. Eu não sei se a palavra inovar aqui será a mais correta, mas como é que nós podemos modificar o processo de construção do trabalho do aluno. Porque aquilo que estas duas áreas pedem é que, por um lado, se capacite os próprios estudantes, enquanto trabalhamos os nossos conteúdos com eles, por outro lado, também como é que nós nos adequamos à diversidade dos estudantes. Eu dou-vos um exemplo muito prático exatamente com o EAD. Lá em Portugal tenho trabalhado num projeto sobre educação nas prisões através do digital. E tem sido possível através da Universidade Aberta, que em Portugal é uma universidade pública independente, que, como é uma universidade precisamente de ensino à distância, conseguiu um protocolo com o sistema prisional, em que tem mesmo, tem computadores dentro de vários estabelecimentos prisionais, através dos quais os apenados podem frequentar qualquer graduação ou pós-graduação daquela instituição. E eu lembro-me de falar uma vez com a coordenadora pedagógica de um desses estabelecimentos prisionais, que me dizia que um professor, numa dada disciplina, que devia ser da área das ciências, pediu aos estudantes, a turma única, e os estudantes não sabem quem é que está a viver em liberdade ou quem está privado disso mesmo. O estudante apenado frequenta tudo, apenas a única questão é que não pode participar dos fóruns como os restantes estudantes, para não ter comunicação com o exterior. De resto, vê tudo, acede a tudo offline. Não consegue aceder a rigorosamente nada que esteja online, a não ser a própria plataforma da universidade. Então dizia ela que numa dada altura, há uns anos atrás, um professor pedia aos alunos que fizessem uma experiência nas suas casas, com um processo de aprendizagem, experiência essa que envolvia a utilização de 2 ovos. E a questão é que no sistema, nas prisões portuguesas, não sei no estrangeiro, mas lá em Portugal não entram ovos na refeição, na preparação das refeições dos apenados, são usados, quando é preciso algo que tenha ovo, são usados uns pacotes que têm o ovo todo já diluído dentro do pacote, por nada mais, a não ser questões mesmo de saúde, questões sanitárias. Explicava ela, o ovo é uma coisa que se estraga com muita facilidade e provoca os mais variados problemas de estômago e, portanto, para evitar isso, eles usam apenas os tais pacotes com já a mistura do ovo. Os estudantes que estavam apenados não fizeram a experiência. Disse ela que se não fizeram porque eles nem lhes passou pela cabeça perguntar se lhes davam os ovos. Se tivessem perguntado, a prisão o estabelecimento tinha arranjado os ovos sem problema para eles fazerem a experiência. Dizia ela, eu nem imaginava que era preciso ovos para fazerem a experiência daquela disciplina. Os estudantes tiveram vergonha de pedir os ovos, não queriam estar a pedir favores, tinham outras coisas mais importantes que eles precisavam. E que o professor ou professora não se lembrou que no seu contexto de aula tinha alunos que viviam uma realidade muito concreta e que não tinham acesso às mesmas coisas que os outros estudantes tinham. Então, eu estou-vos a falar de ovos, mas podia falar de outros professores que para estes mesmos estudantes dizem vão ver links do YouTube, a quem eu já vos disse não têm acesso a rigorosamente nada digital. Então esta questão da promoção das competências digitais dos estudantes, ou aliás até mais ainda da capacitação dos estudantes, que é a área 5 em que o 5.2 fala exatamente acessibilidade e inclusão. Estes professores que cometem este erro precisam de se capacitar nesta área para perceberem que por vezes têm estudantes diferentes, com realidades diferentes, com necessidades diferentes aos quais têm que adaptar. E então se eu não posso partilhar o link do YouTube, como é que eu posso fazer para que todos tenham acesso àquele mesmo vídeo? Então, eu preciso de ir pensando nessas várias coisas. Até porque, essencialmente, é o acesso à informação que é fundamental também nos dias de hoje. Isto leva-me à questão exatamente também de
ajudar os nossos estudantes a perceber como chegam à informação, como compreendem aquilo que têm acesso disponível no seu mundo. O Yuval Harari escrevia isto já na sua, já não sei de que ano é que é este livro exatamente, mas já tem alguns anos, mas uma das coisas que eles diziam é mais do que dar a informação, é ensinar como é que lhe podemos aceder, como é que podemos chegar até ela. Mais do que isso, eu até vou mudar aqui já o slide, se não me engano, com o seguinte, exatamente, mais do que isso, é perceber como é que nós acedemos corretamente à informação. Nem é só chegar até ela, é perceber como é que distinguimos a boa da má informação. Também neste livro do Franklin, também não está aqui escrito, mas também já tem vários anos, mas em que dizia que o acesso aos dados, o acesso à informação é o poder do século XXI. E eu trago-vos este exemplo a minha formação é em História, a minha graduação é em História, e para mim é muito fácil, é quase automático fazer esta ligação entre a importância do acesso à informação quando falamos da História, porque temos que procurar as nossas fontes para construir a informação e o conhecimento histórico, e pensar como é falar a um aluno hoje, como é que ele acede à informação online. E nós pensamos, por exemplo, na questão das fake news. Para um historiador, isso são old news, porque sempre houve fake news na história. Sempre houve tentativas de adulteração da informação, de modificar coisas, e o historiador tinha que estar sempre muito atento para perceber quando um documento era verdadeiro, quando havia hipótese dele ser adulterado. E quando falamos de fake news, o historiador, até vocês demoraram muito a descobrir aquilo que para nós já era óbvio há muito tempo. Mas não se trata aqui propriamente de falar de notícias falsas, para utilizar aqui a expressão em bom português, mas de perceber que consoante o local a que eu acedo, a informação vai ser diferente ou pode ser diferente. Não necessariamente uma certa ou errada, mas vai ser diferente, vai ter perspectivas eventualmente diferentes. E é importante, eu trouxe este exemplo associado à guerra na Ucrânia, em que o que eu fui buscar fiz um print do canal de notícias do informativo oficial da Ucrânia e o oficial da Rússia, para mostrar algo tão simples como, aqui no da Ucrânia tem aqui a atualização da informação de guerra, war, não há dúvida, guerra. Lá em cima vocês têm sobre a operação militar na Ucrânia, não é? Porque na Rússia não há guerra na Ucrânia. E sobre, uma das coisas que ele diz é exatamente esse potencial de aprender fazendo. E nós podemos aprender fazendo de várias formas. O exemplo que eu vos trago aqui em baixo, aqui não se consegue ler nada, mas também não tinham nada muito interessante para ler, a não ser a história dos almocrefes, que são os trabalhadores da época medieval. Mas o que interessa é que, se calhar, vocês, assim, olhando isto em termos de aspecto gráfico, parece-vos alguma coisa que vos soa familiar. E para ver se eles fizeram bem ou não, os meus alunos. Isto aqui, parece-vos familiar, esta imagem? É o quê? É tipo aula prática agora. O que é que vocês acham que é? Acertou em cheio, ele recebeu o prémio no final. Ele está atento, conhece coisas e, portanto, consegue reconhecer. Este é um print de um trabalho, de uma parte de um trabalho de uns alunos meus do ano passado, em que a tarefa era, as minhas tarefas, eu tenho uma disciplina aqui mesmo para os alunos da formação inicial, professores de História, uma disciplina mesmo sobre o digital, o ensino e a aprendizagem de História. E tem sempre várias tarefas que têm que fazer ao longo do semestre. E eu dou sempre nomes, sim, meio criativos às tarefas. Esta tarefa deste ano passado era Wikipédia, se não a podes vencer, junta-te a ela. Porque eu odeio, é uma palavra muito forte, mas eu tenho alguns problemas com a Wikipédia, que por vezes não tem as fontes mais fidedignas de informação. E então aquilo que eu propus aos alunos foi a refilar sobre o quanto eu não gosto da Wikipédia, então vamos transformá-la. Vamos tornar páginas que não estejam boas em páginas em condições. E, portanto, aquilo que eles tinham que fazer era pegar num tema qualquer, que eles soubessem que existia ou não existia, ou estava mal retratado
na Wikipédia e apresentar a proposta deles de melhoria, com as fontes credíveis, com todas as referências e com um pormenor que lhes disse, e que é no fundo aquilo que está aqui mais em cima, é que quem trabalha com educação básica sabe que os alunos só veem vídeos de 10 segundos do TikTok, só leem as legendas dos vídeos de 10 segundos do TikTok e pouco mais. E então um dos desafios era, o resumo que está no cimo da página de proposta da Wikipédia tem que ser um bom resumo, porque a maioria do aluno não vai ler mais nada do que esteja para baixo. Então é importante estar ali, no início. Então isto é um exemplo de uma prática, de uma tarefa que os leva a pensar, então eu como professor o que é que eu preciso que o meu aluno tenha acesso? Então vou criar algo que contribua depois para os meus alunos, isto o estudante na sua formação inicial a pensar, aprendendo pela prática a trabalhar com estes recursos, percebendo que pode combinar tempos, espaços, tecnologias, pedagogias, e por isso é que eu acho que não importa se estamos a falar de uma aula física, se estamos a falar de uma aula virtual, nós podemos fazer um mundo de coisas em diferentes espaços. Já não é mais preciso ficarmos limitados, por exemplo, uma Moodle, que é fantástica para muita coisa, que é maravilhosa, mas que a partir dela nós podemos ir para muitos outros mundos. Nós podemos fazer os nossos alunos viajarem no tempo, sem sair de casa, eventualmente aqui por acaso são autocarros mesmo que passeiam pelas ruínas de Roma, mas que mostram como seria Roma na antiguidade. Ou crianças, que é o que vai aparecer a seguir, ou crianças que entram num autocarro e as janelas do autocarro transformam-se em vidros sobre Marte. Então as crianças vão a Marte estando num autocarro, têm ali a percorrer. Mas nós temos, para os mais novos, e não só, programas, videojogos, que permitem, eu tive alunos que fizeram jogos no Roblox para os alunos deles, depois, contarem histórias através ou criarem jogos através do Roblox. Nós temos agora mesmo a realidade, as questões do metaverso, ali o Spatial, por exemplo, se nunca tiverem experimentado, vale a pena, porque é gratuito neste momento, não tem até o peso que tem, por exemplo, o Second Life, que a gente tem que baixar mesmo, e às vezes até os nossos computadores nem têm a capacidade para isso. O Spatial funciona online, é enfim, ainda terá talvez algumas dificuldades por ser um sistema ainda em início, ainda está a arrancar, mas o Spatial vale a pena também, porque nós podemos criar os nossos espaços. Ali eu entrei numa sala, estou ali sozinha e abandonada numa sala, mas que é uma reconstituição do Museu de História Natural de Londres, e eu achei engraçado e por isso fiz aí um print, mas dá para nós criarmos os nossos próprios mundos, ou passearmos nos mundos de outros. Claro, o Second Life, por exemplo, permite que se compre ilhas, e uma universidade pode comprar uma ilha e usá-la para os seus alunos. Claro que isso, até em termos de segurança, é muito melhor do que eu andar com os meus alunos a passear pelo Spatial assim à minha vontade sozinha. Mas se nós virmos que estas coisas funcionam, se nós percebemos que isto é um ganho para a nossa instituição, nós devemos ter a capacidade de falar com os nossos gestores. Nós não temos agora aqui o professor Miguel, a quem começar a pedir dinheiro, mas podem aproveitar que os secretários estavam muito bem dispostos, pode ser que eles financiem estes programas também, que deem assim uns reaisitos para comprar estes programas que obviamente eles hoje estavam um bocado de mãos largas, portanto vocês aproveitem o bom. Exato, exato, em vez de ser meio pode ser mais um bocadinho, ainda se compram assim uns programas destes, porque claro que isso depois tem uma vantagem que está seguro, está sempre dentro da instituição, quando nós falamos de uma coisa que a instituição adquira, naturalmente isso para todos nós é muito mais confortável porque sabemos que tem esse lado. Mas, por exemplo, até aqui o Como Space eu acho o máximo e gosto de usar com os meus alunos também quando fazemos algumas atividades digitais, que em vez de ser aquela síncrona só dos retângulozinhos do Meet ou do que for a plataforma que usamos, aqui a gente às vezes até está na sala de café. Estamos a fazer de conta que estamos todos sentados no café, até eventualmente está cada um de nós com o seu café em casa e estamos à volta de uma mesa de café a falar nas nossas atividades. E, portanto, o que é que eu acho que isto por um lado, modifica o processo, porque nós podemos
visualizar determinadas coisas de uma outra forma, que é muito mais agradável, mas por outro lado, se calhar também nos engaja um pouco mais, porque diversifica os espaços onde nós nos movimentamos. E isso é uma também das vantagens que nós temos neste tipo de recursos. Temos a realidade aumentada também, eu trabalhando, como já vos disse, com a área da história, temos uma série de coisas que já não são visíveis hoje em dia, ou que não são acessíveis hoje em dia. E, portanto, aqui fisicamente no espaço podemos visitar algumas coisas, mas aquele projeto que dizia na minha biografia, que eu estou agora a coordenar, que é o projeto das cenarizações das cidades do norte da Lusitânia, é uma região de Portugal que tem algumas cidades romanas e que nós estamos a passar para 3D alguns edifícios dessas cidades, duas em particular, e isso permite, por um lado, permite que o visitante que lá vá tenha esta experiência de perceber eu brinco com os meus colegas da arqueologia, dos calhaus que estão no meio do chão, das pedras que estão no chão, os alunos conseguem perceber o que é que aquilo antigamente era. Mas não só permite isso fisicamente no espaço, mas o recurso vai ser também digital, aliás, o recurso digital vai estar também disponível num espaço digital, não só daquelas cidades com que nós estamos a trabalhar, que têm os seus próprios sítios web, mas também, por exemplo, uma das, talvez a maior editora de manuais em Portugal e que tem uma grande plataforma digital com os seus manuais, a quem nós vamos oferecer aquele recurso, porque são financiamentos públicos com quem nós estamos a trabalhar e, portanto, não recebemos dinheiro pelo resultado, pelo objeto que criamos, e vamos dar-lhes esse recurso e, portanto, uma criança que queira aceder àquela visualização não precisa de estar lá fisicamente, pode uma criança, um jovem, um adulto, podem consultar aquilo à distância. Eu posso também utilizar videojogos, como é o Assassin's Creed, para fazer tantas coisas, porque tem uma qualidade gráfica brutal sendo um videojogo comercial, tem uma equipa técnica por trás de geógrafos, linguistas, historiadores, obviamente os programadores, claro, mas toda uma imensa equipa que preparou recursos, tendo em conta a área educativa, porque houve uma pressão nos Estados Unidos de professores para criar versões educativas daquele videojogo, sobretudo ter viagens curtas, tarefas curtas, passíveis de ser feitas numa sala de aula, por exemplo, mas eu também posso, eu brinco muito com os professores de educação física, às vezes me dizem que não querem saber do digital para nada, que não lhes interessa, porque eles são pessoas do físico, não é? Da aula presencial física, como é que eles vão dar educação física online? Podem ver um vídeo, eu adoro, o meu filho é louco pelo Steph Curry, que está ali, ele nem toca, a bola nem toca na rede, aquilo é uma coisa impressionante. Como é que aquele homem faz aquilo? Poder pausar, parar, analisar como é que ele coloca a perna, como é que ele coloca o braço, como é que ele fez para produzir aquele movimento que a gente vê a bola ali, cair no centro, ou um jogador de futebol, saber como é que é falta, como é que foi a falta. Então eu posso ter esse tipo de recursos exatamente para analisar quase que segundo a segundo aquilo que está ali a acontecer. Portanto, sim, a aula de educação física convém que seja muito prática, mas também pode ter estes momentos. E eu tenho muitos colegas de educação física do ensino superior que deram as suas aulas e existem cursos de educação física completamente à distância. Portanto, de alguma forma é possível fazê-lo. Então nós temos todos estes recursos ao nosso dispor e eu estou mesmo a chegar ao fim com este slide absolutamente caótico. É propositadamente caótico, porque de facto acho que estamos caoticamente a falar sobre o ChatGPT hoje em dia. E instalou-se um pouco o pânico e nós temos de tudo, desde o professor que acha que, aliás, desde aquele que faz de conta que isto não existe e opta por ignorar a existência destes modelos de linguagem baseada em inteligência artificial. Temos, se calhar no outro sistema, os entusiastas que agora não farão outra coisa senão viver em função do ChatGPT, e depois ali no meio, os que ou acham que isto vai ser horrível e que vai acabar com todos os professores para todo sempre, e os outros que, enfim, viver para conhecer e perceber exatamente o que é aquilo.
Eu encontrei uma entrevista, aqui não tem a data, mas a entrevista terá 15 dias no máximo, talvez, do jornal não, é do El Mundo, eu ia dizer El País, do El Mundo, que entrevistou um professor da Universidade Complutense de Madrid o topo da entrevista é isto: o professor universitário que voltou ao exame tradicional. E citação do professor: mandar trabalhos não serve porque os alunos usam o ChatGPT. Então depois é toda a entrevista em que o senhor diz que vai voltar apenas a fazer exames escritos em papel. E eu já disse também isto mais do que uma vez, que é, sim, os alunos nunca colaram num exame escrito, nunca. Portanto, isto vai ser realmente a forma como ele vai ter a certeza absoluta de que os alunos sabem o que escreveram. Basta qualquer pessoa ter feito um teste na vida para já saber o que é um aluno. Então, se calhar basta uma pessoa ter sido estudante, e agora ver quem é que se denuncia, para saber o que é tentar colar numa prova. Portanto, isto não resulta em rigorosamente nada, a não ser em tentar fechar os olhos e fazer de conta que a coisa não existe. Mas se os alunos usam o ChatGPT, então vamos mesmo colocá-los a usar o ChatGPT. Os meus alunos este ano vão ter que fazer uma pergunta ao chat, vão ter que pedir que ele planifique uma aula e vão ter que criticar aquela aula. E essa vai ser a avaliação deles. Porquê? Porque eles também vão ter alunos depois a usar o ChatGPT. Então é bom que eles saibam como é que o programa funciona, como é que o podem utilizar a seu favor e como é que podem construir aprendizagem. Não pensando neste senhor que de facto tem uma visão muito derrotista daquilo que pode ser esta nova realidade. Temos ali o exemplo do MIT, de um funcionário do MIT que fala sobre o facto deste programa ir mudar a educação, não destruí-la. Exatamente, eu há uns 15 anos atrás, talvez, tive um aluno que fez-me um trabalho, para mim um trabalho de pesquisa, e no final as referências dele sobre esse trabalho eram www.google.pt. Eram estas referências do trabalho dele. Nunca mais me esqueci até hoje, que é difícil fixar isto. Eram estas as referências todas dele. Que eu fiquei abismada. Mas este ao menos era honesto. Não sei o que é que ele viu dentro do Google, mas pelo menos ele diz que foi lá. Porque outros havia que eram cópias totais daquilo que eles encontravam na internet. E havia um anúncio em Portugal que eram 2 velhos que dizia: eu ainda sou do tempo em que eu, para ver se o aluno tinha feito o trabalho da sua autoria ou se tinha ido buscar algures ao doutor Google, eu punha as frases no Google. Abria aspas, punha uma frase, fechava aspas e via se aquilo existia ou não existia online. Normalmente ia parar uma página de Wikipédia e o resto do trabalho estava lá todo. O que é que entretanto apareceu para melhorar a minha vida que deixei de ter que fazer isso? Turnitin. O aluno faz o trabalho, eu ponho o trabalho no Turnitin, aquilo diz-me logo se é um trabalho original ou não. Portanto, apareceu um programa que veio solucionar um problema que os professores tinham, que era de saber a autoria daqueles textos, daqueles trabalhos. Portanto, agora surgiu isto e o ChatGPT é tão honesto que vocês podem lá colocar um texto e perguntar: "Foste tu que escreveste isto?" E ele pode dizer: "Sim, fui eu." Portanto, até nisso, nós podemos salvaguardar a nossa, enfim, a nossa perspectiva sobre os alunos. Mesmo na Universidade de Cambridge também, a ideia de se envolver com o ChatGPT de forma significativa, ou usando como uma tecnologia de apoio, portanto, usando aquilo que pode trazer, não pensando que o melhor é excluir e não utilizar e não falar no assunto. Até porque aquilo que eu fiz, para preparar esta conferência, exatamente, não coloquei aqui tudo porque o texto ainda era grande, mas eu perguntei que me desse 5 exemplos de recursos digitais que podiam ser usados para apoiar o desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem no ensino superior. Eu dei-me 5 exemplos, não me recordo exatamente o que é que era, mas interessantes, mas no final escreveu isto: "Lembre-se, não existe uma solução única que atenda a todas as necessidades."
a escolha dos recursos deve ser adaptada às especificidades. Portanto, este próprio modelo de linguagem, ele reconhece isso. Ok, estão aqui estas coisas todas, mas agora cabe cabe a ti perceber, desta lista que eu te dei, interessa? Serve aos teus alunos? Serve para eles ou não? Então daqui escolhe aquilo que tu queres utilizar. Eu acho ótimo poder, estou sem conseguir imaginar o que é que vou fazer na minha aula. Eu tenho um conjunto de alunos específico, tenho um conteúdo que eu preciso lecionar e quero pensar numa aula diferente. Quero pensar em qualquer coisa completamente fora da caixa. Faço a pergunta. Pode ser que até me dê boas ideias sobre aquilo que eu posso fazer na minha aula. Isso não diminui a minha presença docente, nem a minha capacidade e competência. Eu simplesmente agrego a mim, quase como os Siemens falavam-nos no conectivismo, e que o meu conhecimento é tão maior quanto mais alargada é a minha rede. Porque eu não tenho que saber de tudo, basta-me estar rodeada. Eu há tempo estava numa conferência em que a colega que me estava a moderar era uma professora de espanhol. E eu usava exatamente isso como exemplo. Eu não tenho que saber espanhol, eu tenho que saber, se eu tenho um texto em espanhol que eu preciso ler, eu sei que a minha colega é muito boa no espanhol, então eu posso mandar para ela o texto e pedir-lhe: traduz-me isto, por favor. E ela faz isso. Ou posso mandar para o ChatGPT e ele traduz também. Portanto, posso fazer isso. Então, eu não sou menos boa na minha prática porque eu faço uso disto que está ao meu dispor. Eu, se calhar, até sou melhor, porque eu sei ampliar os meus conhecimentos a partir de uma coisa que está ali, grátis, e que nos pode perfeitamente auxiliar. E já tem sido isso que eu tenho dito agora aos meus novos alunos deste ano. Usem, aprendam a usar. Isto vai-vos ser útil. E aqui que estamos todos do lado de todos, há aqui algum estudante? Tem estudante? Estudante vai tapar agora os ouvidos. E a gente vai acreditar que quem está a acompanhar online e for estudante vai tapar os ouvidos também, porque vai haver uma altura em que eles vão corrigir os nossos trabalhos todos. A gente não tem que dar nota. Esta coisa dá as notas por nós, sem falha, ou se calhar só com 95% de falha. Portanto, é ótimo para a nossa vida, por isso há que pensar nas vantagens que nos traz e não nos problemas que podem existir, sim, mas a gente põe um sorriso e resolve de alguma forma. Eu acho que com isto eu termino. Muito obrigada.